Toda alegria receber todos os irmãos mais uma vez receber todos vocês que estão através aqui do Facebook. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Seja bem-vindo de uma forma maravilhosa. Você também do Instagram, que está nos acompanhando com toda alegria, louvado seja o nome de Jesus pela tua vida. Você do Face, ou melhor, você do YouTube, né? Ali ou aqui, vou para essa câmera que está mais perto. Deus te abençoe. Seja bem-vindo a mais uma transmissão da nossa igreja aqui, da nossa sede regional aqui no Ingá. Deus te abençoe. Depois, quando voltar à normalidade, vem aqui nos visitar na Joaquim Inácio Filho, José Inácio Filho, número 700. Seja bem-vindo a esse local de adoração, em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus abençoe todos vocês. Você que está em casa, eu quero convidar você então que abra a sua Bíblia. Nós vamos continuar o que nós estamos pregando desde amanhã, pregando sobre a esperança que move a igreja. Eu quero fazer a mesma leitura que eu fiz pela manhã. Nós pregamos pela manhã o versículo 1 e o versículo 2. Agora nós pregaremos o versículo 3, 4 e 5. E quero convidar você, Romanos, capítulo de número 5 e versículo de número 1 até o versículo de número 5. O texto da Bíblia, o texto da palavra de Deus, nos diz o seguinte: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que as tribulações produzem perseverança, a perseverança, a experiência, a experiência, a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Aleluia. Queridos, pela manhã nós começamos a falar acerca dessa esperança que nos move, dessa esperança que tem nos movido todos os dias. Nós vimos que Paulo aqui, ele está nos ensinando sobre a justificação. Paulo, a primeira coisa que Paulo ele vai falar nesse versículo 1 e 2, é sobre os 3 tempos que a justificação, ela alcança a vida do crente. Primeiro, no passado, é quando nós somos reconciliados com Deus. No sentido passado, eu tenho paz com Deus hoje, é porque Deus lá atrás, no passado, me reconciliou com Ele. Eu estou em paz com Deus. Quando nós estamos em paz com Deus, nós temos paz conosco mesmo. Segundo Paulo, ele vai falar que nós, no sentido presente, é que nós somos adentrados a essa graça. Nós somos encaixados a essa graça por meio de Jesus. No sentido presente, uma graça que nos salvou, que está nos salvando. Mas também Paulo ele vai dizer que esta graça, ela alcança a justificação, alcança uma amplitude futura, que é a manifestação da glória de Deus, uma consumação, que nós como cristãos, não como um ópio, mas como uma viva esperança, aguardamos o dia da redenção de Deus na vida de cada crente. Escute vocês, Deus tem essa graça para nós através de Cristo. Nós vivemos nessa esperança, e essa esperança tem nos movido todos os dias. Mas agora, quando foi a parte em que nós falamos pela manhã, porém agora o que nós vamos aprender é o que Paulo vai nos ensinar no sentido presente, que é o fruto da justificação. O crente, irmãos,
é muito mais do que uma pessoa que vem à igreja. Vir à igreja é muito importante, vir à igreja é um meio de termos comunhão, mas quando eu digo isso, eu não posso minimizar ou tratar de uma forma reducionista o cristão somente ao vir à igreja. Não, ele tem fruto, ele dá fruto. A atitude do crente, ela se manifesta principalmente nos dias em que nós estamos vivendo, que nesses dias a nossa fé está sendo provada, o nosso estilo de cristianismo que nós tínhamos está sendo provado, muita coisa está sendo colocada em prato limpo, e o que Paulo ele vai nos ensinar a partir de agora, vai ser uma coisa muito importante. Há um ditado que o mundo, ou secularmente a gente fala, efeito dominó, sobre aquele efeito em que um primeiro dominó vai derrubando outros e vai provocando um efeito. A justificação também, ela tem um efeito, mas ela não terá um efeito destrutivo, ela terá um efeito de construção, um efeito a pessoa ela vai se amadurecendo todos os dias, ela vai se aperfeiçoando todos os dias. E eu poderia dizer que Paulo ele vai falar sobre esse efeito dominó da justificação de Deus na vida do cristão. É interessante que quando Paulo ele encerra o versículo 2 do capítulo 5, Paulo ele vai dizer que nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Interessante que nós estamos caminhando aqui, mas nós estamos de olho na eternidade. Nós estamos caminhando aqui, mas estamos olhando naquilo que Deus irá fazer por nós, aquilo que Deus irá se revelar a nós. Nós estamos caminhando aqui, mas os nossos olhos estão na eternidade. Porém, Paulo ele vai dizer o seguinte, quando ele começa o versículo 3: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Percebam que Paulo, ele vai começar a dizer o seguinte: ei, peraí, nós nos regozijamos porque o sentido aqui de gloriar é um êxtase, é uma alegria que está dentro da alma do crente, que diz que essa alma do crente não está regozijando somente pelo que Deus irá fazer por nós lá no futuro. Não, Paulo está querendo dizer que a minha vida diária, as minhas lutas diárias, as minhas lutas cotidianas também são motivo de eu glorificar a Deus, porque Paulo está nos ensinando aqui que o que acontece comigo hoje na permissão de Deus está me preparando, está me lapidando para aquele dia, está me aperfeiçoando para aquele dia. Nada do que eu estou passando é por um acaso. Os processos que eu passo na minha vida são processos em que Deus tem me preparado para algo maior. Se eu perguntasse aos irmãos, se alguém aqui queria passar por luta, meu irmão, nem você e nem eu. Se Deus me desse o direito, a oportunidade de escolher as minhas lutas, eu não escolheria nenhuma. Eu diria: Deus, eu não quero passar por luta nenhuma, eu não quero passar por nenhum problema. Não é só você, eu também, mas a gente tem essas circunstâncias da vida. Mas Paulo vai nos ensinar que antes que esse dia chegue, antes que esse momento chegue, Deus ele vai me fazer viver vitoriosamente em meio às lutas. Deus ele vai fazer eu viver vitoriosamente com a cabeça erguida e com a minha fé em dia, em meio a toda a circunstância da vida. Aí está o diferencial do cristianismo, aí está o diferencial de quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, porque hoje o pessoal de uma teologia moderna hoje praticamente está fazendo a proposta para as pessoas. Nós hoje estamos substituindo algo que acompanha o cristão, que são as lutas, são as provas,
Porque o próprio Jesus disse: olha, sabe por que o mundo te odeia? Sabe por que o mundo te persegue? É porque você não pertence ao mundo, porque você não é mais cavalo do diabo. Claro que Jesus não usou essa expressão, mas é uma expressão odierna que eu estou utilizando. Você não é mais escravo do diabo. Mas sabe por que o diabo te persegue? Porque você não é dele, porque eu te tirei do mundo, porque eu te chamei para a minha maravilhosa luz. E não tem jeito, irmãos, em viver com Cristo hoje e agradar o mundo. Ou a gente agrada ao mundo, ou a gente agrada a Deus. Percebam que a primeira coisa que Paulo ele vai dizer aqui, que eu devo glorificá-lo, eu devo ter alegria também em meio às tribulações que eu enfrento na vida. John Stott, ele vai usar uma expressão que ele diz assim: se há paz, graça e glória, sim, porém há também sofrimento. Essa é a mensagem da Bíblia. Essa é a mensagem da Bíblia. O dia que nós sofremos, nós estamos passando por lutas, mas tem uma coisa, irmãos, que esses dias eu estava pensando. A nossa fé hoje está sendo desafiada como nunca antes foi desafiada na nossa realidade de cristãos brasileiros. Porque nós víamos problemas, pareciam que eram problemas propriamente de um país. Já notaram que antigamente a gente via lá na China, as pesquisas da China, pessoas usando máscara, e nós aqui no Brasil nem imaginávamos o que era isso. Hoje a máscara virou uma coisa comum para nós aqui. Sabe qual é a questão hoje? É que hoje problemas que atingiam somente lá longe, hoje são problemas que nós temos aqui também. Inseguranças que tinham lá em outros países, do outro lado do globo, digamos assim, hoje são problemas que estão nos atingindo aqui também. A nossa fé hoje, ela está sendo desafiada. Não mais aquela fé que a gente fala assim: ah não, Deus vai me ajudar a pagar o meu carro, Deus vai me ajudar a ter a minha casa. Não, a nossa fé hoje é para acreditar que nós vamos conseguir viver. A nossa fé hoje não é mais o dinheiro que vai nos garantir vida, que nós estamos vendo que pessoas que têm dinheiro estão tendo de esperar na fila de UTIs como uma pessoa comum. A nossa fé hoje, ela está sendo colocada à prova, porque hoje nós não temos mais aonde recorrer. Hoje nós não temos onde recorrer no nosso status, no nosso dinheiro. Hoje nós estamos desafiados a confiar totalmente naquele que tudo pode. Percebam que é interessante que quando Paulo utiliza tribulação, e não nos gloriamos somente isso, mas também nos gloriamos na tribulação. Paulo usou uma expressão para a tribulação como um instrumento que fazia a separação do trigo e da casca, para a preparação do trigo. O tribuno, que chama o aparelho, o tribulum, era um instrumento redondo com pontas metálicas que, quando ele ia girando em cima do trigo, ele esmagava o trigo, mas ele separava a casca do grão. O tribulum que Paulo está falando aqui, tribulação na vida do crente, faz isso. A tribulação não irá matar o crente, a tribulação irá tirar do crente aquilo que não presta. A tribulação, ela irá aperfeiçoar o crente. A tribulação irá tirar estilos de vida pecaminosos, estilo de vidas que desagradam a Deus, modos de vida que para nós eram muito bonitos, eram muito práticos, eram praticados por muita gente. Só que quando o rolo compressor da tribulação vem, começa a separar a casca do caroço, aquilo que vai ser queimado e aquilo que vai ser utilizado como alimento. Notem e percebam que essa dificuldade que vai eliminar a palha é a mesma dificuldade que Paulo vai
começar a dizer para nós: a tribulação não vai te destruir, a tribulação não vai acabar com você, mas a tribulação vai fazê-lo ficar mais puro, mais purificado, mais santo, e vai aproximá-lo da vontade de Deus a cada dia mais. É interessante que a segunda coisa, que dentro desse assunto de tribulação também, eu vi uma frase que eu achei interessante: Deus esculpe em nós a beleza de Cristo, através da luta que nós enfrentamos, através dos momentos em que nós vivemos. Ei, meu irmão, deixa eu te falar uma palavra aqui. A nossa fé não pode estar baseada em coisas que acontecerão conosco aqui, porque daqui a pouco acaba um problema, mas aparece outro problema. O mundo todo hoje, o Brasil todo hoje, eu também quero a vacina, todo mundo quer a vacina. Só que a vacina não vai salvar você. A vacina não vai trazer a salvação até você. A vacina não vai trazer Deus até você. Vacine quando chegar a sua vez. Esteja alegre, pois está imunizado. Mas saiba de uma coisa: a sua vida com Deus precisa ser revista também. Esse momento que nós estamos vivendo tem feito a gente rever algumas práticas, tem feito a gente rever algumas atitudes, e dentre elas, a nossa vida com Deus, as nossas motivações, as nossas prioridades. Aonde, eu te pergunto, aonde está Deus na sua vida? Aonde eu me refiro aqui, me volto ao Instagram, ao Facebook, ao YouTube, me volto aos irmãos e perguntando: aonde está Deus na tua vida? Você que é cristão, aonde está Deus na tua vida? Não, Deus fez o mundo parar, Deus fez tudo parar. Tanta coisa aparece aí, tem aparecido tanta coisa, porque nessa hora aparecem os profetas do caos, para mostrar que até o dia 30, no dia 30 vai passar um anjo da morte, e que nós, irmão do céu, tem gente morrendo todo dia. Coloca a tua vida no altar de Deus, e se a morte bater na tua porta, não é a morte que está batendo, é Deus que está te recolhendo para um gozo eterno. Segundo, Paulo ele vai dizer que a tribulação, no versículo 2, que a tribulação ela vai produzir perseverança. Perseverança traz um sentido de paciência triunfadora. A tribulação na vida do crente é algo pedagógico. Eu aprendi que há tipos diferentes de sofrimento. Estão colocando hoje que como o sofrimento, ele é fruto de pecado. Sim, eu entendo que tem sofrimento que é por causa de pecado, mas não é só por causa de pecado. A Bíblia nos dá exemplo de sofrimentos que são por consequência de pecados, mas tem sofrimentos que são frutos de pedagogia, de ensinamentos de Deus na vida do povo dele. A exemplo, quando Jesus estava com os discípulos no barco, a tempestade veio, começou a bater no barco, os discípulos estavam sofrendo, mas havia um que estava dentro daquele barco que era mais poderoso do que toda a tempestade, e ele mandou tudo aquilo se acalmar, tudo voltar ao normal. Tudo voltou ao normal. O que foi aquela tempestade que ensinou aquele sofrimento? Que nenhum sofrimento do crente é por acaso, mas o sofrimento ele vai revelar um poder maior do que o momento que você está vivendo. Guarde essa palavra. O momento que você está passando, tem alguém que é mais poderoso do que esse momento que você está vivendo. Tem um que é mais poderoso que o seu sofrimento. Tem um que é mais poderoso que esse momento. E notem que aqui ele vai dizer que nós vamos ser, a nossa tribulação vai produzir em nós a perseverança. Perseverança aqui traz um sentido de paciência triunfadora. Isso significa saber que Deus está no controle.
forjando em nós o caráter de Cristo, nas provas que nós estamos passando. Sabe o que você tem que concluir nessa hora, o sofrimento? Que Deus está trabalhando na sua paciência. Como dissemos anteriormente, o nosso dinheiro não pode resolver o nosso problema agora. O nosso status não nos faz diferente de ninguém agora. Mas agora nós devemos reconhecer que tem um que tem controle sobre todas as coisas. Tem um que tem controle sobre tudo e sobre todos. E Ele não perdeu o poder dele sobre esse momento que nós estamos vivendo. Que Ele não perdeu o poder dele pelo momento que nós estamos vivendo. Há momentos em que nós perdemos o controle, em que nós imaginamos que Deus também perdeu o controle. A paciência triunfadora, a paciência, a experiência que a Bíblia está nos dizendo, perdão, esse momento, que a perseverança que a Bíblia está dizendo aqui, vai dizer o seguinte: eu perdi o controle, eu não sei o que fazer, mas aquele que eu sirvo é poderoso e Ele pode todas as coisas pela minha vida. Moisés está vivendo como você está vivendo hoje. Moisés teve um momento na vida dele, quando Deus chamou ele para tirar o povo de Israel do Egito. Só que Moisés, ele foi chamado por Deus. Moisés poderia ter tudo pronto. Não, Deus já sabia de tudo, mas Deus fez o povo dele participar de cada momento, de cada milagre que ele planejou para o povo. Só que chegou uma hora, meu irmão, que Moisés e todo o povo tinham visto as 10 pragas que vieram sobre o Egito, sobre tudo que Deus fez no Egito. Só que chegou numa hora, meu querido irmão, que o povo estava com o mar vermelho na frente deles, Faraó vindo atrás, montanha do lado, sem onde correr. Moisés nessa hora clama ao Senhor: Senhor, e agora o que eu faço? O Senhor fala: Moisés, o que você tem na sua mão, Moisés? Uma vara, lance ela sobre a água, Moisés. A Bíblia diz que quando ele tocou a água com a vara, o mar se abriu, o povo passou. Nós estamos nesse beco sem saída, mas deixa eu te dizer uma coisa: Deus já planejou a saída para cada um de nós. Aquele que tem uma paciência triunfadora, ele sabe que Deus não abandonou ele. Deus não te abandonou. Você pode estar chorando agora por perda, por situações que você não sabe que vai acontecer, mas ei, deixa eu te dizer uma palavra de Deus aqui: Deus tem uma saída para você. Deus vai se revelar a você. Deus vai mostrar a saída para você certa, e você vai entender que esse sofrimento, ele está gerando em você uma paciência, uma perseverança. Deus está te fazendo um crente mais perseverante e confiante que a sua vida está na mão dele. Mas depois Paulo também, ele vai dizer que a perseverança, ela produz a experiência. A experiência aqui, quando é tratado na Bíblia, ela vai trazer o significado literal de algo provado e aprovado. Ela vai trazer o sentido de um objeto, e o sentido aqui é do ouro. Antes do ouro ele ser comercializado, antes do ouro ser vendido, o ouro, a prata, passa por um processo de purificação, de aperfeiçoamento. E esse aperfeiçoamento, ele acontece no fogo, para separar a sujeira do que é puro. Aqui a Bíblia traz o sentido de um caráter aprovado. A tribulação está produzindo a perseverança está produzindo um caráter aprovado. Um dia Deus chegou para Abraão, capítulo 22 de Gênesis, disse: Abraão, me oferece o seu filho, Abraão, o seu único filho, a quem aquele você ama, Abraão.
Me oferece o seu filho, traga ele. E ele foi, traga ele, vai levá-lo no Moriá. E ele, eu quero que você ofereça ele em sacrifício, Abraão. Diz a Bíblia que Abraão foi. Diz a Bíblia que Abraão foi para levar o seu filho para ser sacrificado, com os moços, foi com todo mundo para levar o filho para ser sacrificado. E quando lá chega, o filho vira para o pai e diz: pai, está aqui o cutelo, está aqui o fogo, está aqui tudo, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Abraão, ele disse: meu filho, Deus providenciará para si o cordeiro para o holocausto, Deus providenciará para si o cordeiro para o holocausto. No início, diz no capítulo 22, diz que provou Deus Abraão. Deus estava provando nesse sentido, Deus estava provando ele para purificá-lo e para aperfeiçoá-lo, porque Deus estava preparando Abraão para ser pai de uma grande nação. Quando ele iria concretizar o que Deus havia mandado ele fazer, os céus bradou para Abraão, dizendo: Abraão, para, Abraão, porque agora eu sei que tu temes a Deus, Abraão. Tu não me negastes o teu filho, o teu único filho, a quem eu te dei como promessa. Você não me negou este filho, Abraão, por isso eu ratifico que em ti serão benditas todas as famílias da terra, assim como as estrelas que estão no céu, assim como a areia da praia do mar, assim será a sua descendência. Deus estava moldando o caráter de Abraão, Deus estava trabalhando no caráter de Abraão, Deus estava fazendo ele um crente mais puro, um crente mais aperfeiçoado, um crente em que confiasse mais naquilo que Deus pode fazer. Ei, escute aqui, meu irmão, Deus se revela a você agora. Deus se revela a você agora e está te dizendo: eu vou te usar ainda, eu vou trabalhar em você ainda, eu vou fazer de você ainda um homem e uma mulher santa na minha presença. Deus ainda vai te usar, Deus ainda vai movimentar muita coisa através de você. Não estou dizendo que a luta vai acabar, mas em detrimento, se a luta acabar ou não acabar, nós seremos aperfeiçoados conforme a imagem de Cristo, porque essa tribulação, ela está provocando em nós um aperfeiçoamento, uma paciência, mas depois nós estamos sendo provados e sendo aprovados pelo Senhor. Meu irmão, os dias são maus, mas a Bíblia nos afirma que o Senhor vai derramar do Espírito Santo dele sobre toda a carne, sobre a igreja, sobre o povo. Enquanto o mundo vai indo de mal a pior, o mundo tem se preparado para algo maior. A expectativa de um grande líder, nós estamos nos preparando para aquele grande dia em que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele vai se manifestar e nós cantaremos: ora vem Senhor Jesus, hosanas nas alturas, Maranata. Ele é o nosso Deus, ele é o nosso Rei. Oh, aleluia. A Bíblia continua, porque quando Paulo ele vai falar que a tribulação ela produz perseverança, a perseverança a experiência, mas diz que a experiência ela vai gerar em nós a esperança. Oh, glória a Deus! E a esperança que nós temos, essa não é uma esperança vaga nem vazia, é uma esperança segura, que não nos decepciona e nem nos deixa envergonhados. A esperança que Deus tem preparado para nós é uma esperança eterna. É uma esperança que muitos vão dizer não vai acontecer, mas a nossa fé ela diz vai acontecer, porque aquele que prometeu ele é fiel e ele vai cumprir, porque ele é Deus sobre todas as coisas. Muitas pessoas na Bíblia tiveram que conviver com isso. Promessas, tiveram de crer, até mesmo contra prognósticos, até contra a própria circunstância. Depois você leia o capítulo 4, que é o capítulo anterior, que está no contexto desse texto que nós temos pregado.
você vai ver Deus falando sobre Abraão. Abraão, Deus fez uma promessa para ele: Abraão, em ti e em Sara serão benditas todas as famílias da terra. Só que tinha um problema quando Deus fez a promessa, meu irmão. Abraão já era de avançada idade. Sara, além de ser avançada de idade, era uma mulher estéril. A Bíblia diz que Abraão creu que aquele que prometeu, ele é fiel. Abraão, ele creu até mesmo contra o seu corpo, que já tinha passado do tempo de gerar filho. A sua mulher, além de ser de avançada idade, quando ela ganha Isaac, ela tinha uns 90 anos de idade e era estéril. Diz que ele creu contra a própria expectativa, contra tudo, porque ele colocou a palavra, ele colocou a fé dele naquele que falou: eu vou realizar. A nossa fé não está no que o jornal está dizendo, a nossa fé não está nas teorias de conspiração que estão dizendo, a nossa fé está naquele que tudo pode, está naquele que prometeu: os dias são maus, mas eu vou buscar o meu povo. Mas enquanto eu não buscar o meu povo, eu enviarei o Espírito Santo para ficar com vocês. O Espírito Santo vai estar com vocês, o Espírito Santo vai ajudar vocês, e o Espírito Santo é chamado de Paráclito, é aquele que está ao lado, é aquele que está nos acompanhando. Ei, deixa eu te dizer, do teu lado agora está o Espírito Santo, do teu lado agora está o Espírito Santo, e Paulo fala a intensidade da atuação do Espírito Santo, em Romanos 8:26, que ele diz que há momentos em que nós não sabemos orar, e como orar como convém, mas diz que o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo está intercedendo por nós. Eu finalizo essa mensagem com uma ilustração. Quando, não sei da veracidade, mas a nível ilustrativo, ela cabe no que nós vamos dizer. Uma criança estava num avião, ela estava sozinha numa poltrona. Esse avião começou a passar por diversas turbulências em que deixava os tripulantes, os passageiros amedrontados. Só que um homem começava a ver aquela criança tranquila, serena, e todo mundo desesperado pelo impacto das turbulências. O homem virou para aquela criança e perguntou assim: ei, menino, você não está com medo não? Ele diz: não, eu não estou com medo. Por que você não está com medo? Porque o meu pai é o piloto do avião. A esperança que move a nossa vida é uma esperança que nós cremos que Deus está conduzindo o barco da nossa vida. Pode estar balançando, mas a nossa fé está nele. Essa leitura aqui agora é para finalizar a pregação, versículo 8, 9, 10 e 11 de Romanos, do capítulo 5. Paulo diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos por ele da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Deixa eu te falar, o que você precisa é se reconciliar com Deus. A paz que você precisa é somente o céu que pode trazer para você.
A paz que você precisa, ela não é gerada aqui na terra, ela é gerada no céu, e ela está acessível a você, ela está acessível a você agora. E eu vou orar por você aqui neste momento, eu vou orar pela tua vida, eu vou orar pela tua casa, e eu creio que o nosso Deus, que Jesus está perto de você. Você pode estar me acompanhando agora num hospital, assistindo pelo smartphone. Não sei qual é o ambiente que você está agora, mas eu creio que, em detrimento do ambiente que você está, esse poder pode te alcançar. Aonde você estiver agora, se você estiver em condições, feche os seus olhos, coloque a mão em direção ao teu coração e eu vou orar por você. Senhor, eu oro pela vida desse meu irmão, dessa minha irmã nesse momento. Eu oro por eles, para que seja manifestada essa realidade da sua palavra na vida do meu irmão, para que ele viva esse momento, que ele viva essa realidade, que ele viva, meu Pai, isso que foi prometido para nós. Nós temos a expectativa, cremos numa glória futura, mas o Senhor está dizendo aqui que até que essa glória se concretize, os céus estão nos preparando para esse grande dia. As nossas tribulações, elas não serão o fim, porque elas produzirão um eterno peso de glória, acima de qualquer comparação sobre nós. As nossas lutas estão provocando em nós uma paciência, a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. E o Senhor afirma aqui que a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. E eu oro agora para que, como nós pregamos, a esperança que move a igreja não é uma esperança terrena, mas é uma esperança eterna. Nós somos peregrinos, somos passageiros nessa terra, mas estamos indo para um lugar eterno, onde o nosso Senhor tem preparado para nós. E eu abençoo a vida de todos os meus irmãos, abençoo a família dos meus irmãos, para que eles sejam alcançados pelo teu favor, em nome de Jesus. Eu quero orar por você agora que entrega a sua vida a Jesus. Você que está entregando a sua vida a Jesus, você pode comentar aí embaixo, ou no Facebook, no Instagram, no YouTube, você pode comentar: eu entreguei a minha vida a Jesus. Nós estaremos aqui orando por vocês. Aí em cima aí foi colocado um telefone de WhatsApp, que você pode entrar em contato com ele, e pedir a oração, um acompanhamento. Nós vamos direcionar a você no melhor lugar, em nome de Jesus. Você que entrega a sua vida a Jesus, eu quero que você repita comigo, dizendo: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas suas mãos, eu entrego a minha vida ao Senhor, eu confesso os meus pecados, eu te recebo como o Senhor da minha vida, e eu afirmo, Pai, que eu preciso do Senhor, que eu creio no Senhor, que o Senhor é tudo para mim, em nome de Jesus, amém. Que o Senhor te abençoe, queridos, que o Senhor te abençoe. Você do Facebook, que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe a sua casa, que o Senhor abençoe a sua vida de uma forma maravilhosa. Você do Instagram, o Senhor te abençoe. O Senhor abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família. Você do YouTube também, que o Senhor te abençoe. Que todos vocês que nos acompanharam aqui tenham uma semana abençoada, debaixo do poder de Deus, debaixo da unção de Deus,
e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós. Que Deus os abençoe. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém.